Olá, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos e minhas amigas. Estamos iniciando o nosso Chimarrando com Hold. E o que eu quero dizer hoje aqui é um prazer muito grande dividir esse momento aqui com todos vocês. E este é um programa, né? Um tema diferente para abordarmos. E hoje o nosso tema é a Hold em propriedade rural. Meu nome é Márcio Rodrigo Pereira, sou professor advogado, especialista em planejamento patrimonial e faço parte do time Hold Brasil. E hoje nós temos um convidado aí muito especial, um camarada aí, um amigão que eu tenho grande consideração. Tive a oportunidade de participar com ele num evento em Miami, que é o Dr. Rafael Popoli, na verdade, né? Além aí de ser especialista em planejamento patrimonial e direito da família aí, né? O cara é muito fera, da cidade aí de Olambra, do estado de São Paulo, né? É o cara que manda aprender e manda soltar lá em Olambra. Pensa num cara, gente boa, profissional de um alto gabarito. Também aí para o pessoal que está nos assistindo, estamos no Instagram. O pessoal do Instagram aí, eu já peço que estejam migrando aí para o canal do YouTube, Márcio Rodrigo Pereira, porque migrando aí para o canal do YouTube, você aí vai poder já conhecer aí o nosso convidado de hoje, que é o Dr. Rafael Popoli, né, de São Paulo. E então, o pessoal do Instagram, peço aí, né, que às vezes tem algum probleminha no Instagram, a imagem às vezes não fica muito boa e também não consegue ouvir aí o nosso convidado. Então, migrem aí para o nosso canal do YouTube, Márcio Rodrigo Pereira, e você vai poder acompanhar melhor a nossa live. E o nosso tema de hoje é a hold em propriedade rural, certo? Então, doutor Rafael, prazer enorme tê-lo com a gente aqui na nossa live. Já vou lhe passando a palavra. Doutor Rafael, fique à vontade, a live é sua. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite. A gente está ensaiando aí essa live já faz algum tempinho. Hoje saiu, que bom. Tempo bom, agradável aqui em São Paulo. Estou, na verdade, em Olambra, né? Interior de São Paulo. Bem interior, né? É uma cidade pequena, mas muito acolhedora. Parabéns pela iniciativa aí. Eu acho que divulgar essa informação é muito importante. Todo mundo tem que ter bastante conhecimento sobre holding, independente se é profissional da área ou se venha a ser aí um futuro demandante aí para uma holding, mas é bom saber, é bom ter informação e você está fazendo isso aí com brilhantismo. Parabéns. Obrigado aí, doutor. E né, aqui na nossa região aqui do estado do Rio Grande do Sul, é uma região de produção de grãos, né? Riquíssima aqui. Nós temos gigantescas famílias aqui de todos os tamanhos, seja de pequenas propriedades e grandes propriedades rurais. E foi muito conveniente, né? Porque o doutor é especialista, além de ser especialista em hold, também é especialista aí em hold em propriedade rural. Por isso, um dos grandes motivos aí, né, de ter alinhavado essa live com o doutor, para que o doutor aí possa explicar para nós aí, para quem estiver assistindo agora, para quem for assistir depois, né? O quanto é vantajoso, o quanto é importante aí para a família do agro a questão da holding familiar, a holding rural familiar. Doutor, por favor, fique à vontade aí, pode explanar do seu jeito aí. Márcio, eu sou de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Trabalhava como advogado para grandes bancos, né? Então, massificado bancário, aquela coisa puxada. E quando eu resolvi mudar para Olambra, me casei, né, com uma pessoa daqui, e a minha esposa sempre quis morar em Olambra, e eu também. Uma cidade pequena, então a gente morava em São Paulo nessa época, e resolvemos mudar para Olambra. Então saímos de uma cidade de 13 milhões para uma cidade de 13 mil habitantes, né? E que é muito forte também no agro, mas num ramo mais específico, que é a parte de flores, né?
Então, Olambra concentra aí 90% da produção de flor do país, né? Então, a gente tem propriedades aqui que elas não são super propriedades, como você tem aí no Rio Grande do Sul, mas são propriedades com alto valor agregado nelas, né? De tecnologia, de área, né? Então, são fazendas menores, mas de valores bem expressivos. E analisando as possibilidades de sobreviver em Olambra, entrou essa questão da holding. E a família também tem propriedades rurais, então a gente acabou tendo uma necessidade de aplicar uma holding rural familiar aqui para a nossa família mesmo. E aí já virou um negócio, porque aí quando eu comecei a estudar, eu vi que era extremamente vantajoso, né, você profissionalizar sua produção, sua fazenda, seu controle, e a holding se encaixou muito bem nisso, né? E aí acabou virando um produto. Então, de uma necessidade virou um produto. Então, hoje a gente, graças a Deus, tem feito bastante holding aí, mais focado para a propriedade rural, porque as vantagens são gritantes, né? A gente vai desde vantagem da tranquilidade numa eventual sucessão, a gente vai de pessoas que têm uma opinião muito forte, então que às vezes quer deixar as coisas do jeito que planejou e que através da road a gente consegue fazer essa vontade ser atingida, né? Mesmo depois que a pessoa falecer, a gente consegue fazer valer aí o que foi assinado entre as partes. Economia tributária, assim, é um absurdo, né? As propriedades rurais, elas têm valores que saltaram muito rápido, né? Então, hoje, você tendo um planejamento tributário aí dentro da sua fazenda, você traz isso para uma empresa, você tem benefício tributário. Então, as vantagens são muito grandes, né? De você utilizar esse modelo de negócio. Você tem que fazer uma pequena separação. A gente sempre fala, nós do time holding, né, a gente sempre trata a holding como um cofre, né? Então você tem duas modalidades aí de holding rural. Você tem uma holding que é um cofre e é onde você deposita os seus bens. Então ela fica cuidando do seu patrimônio, digamos assim. Então você tem reverte uma blindagem em cima dela, você tem os benefícios de não ter um inventário, você tem N benefícios. E você tem uma holding operacional, você pode ter uma célula operacional que é a própria atividade da agricultura. São coisas diferentes, em muitos casos você tem que analisar a viabilidade de aplicação ou não, mas no começo da história, o primeiro ponto que você tem que ser analisado aí para saber a viabilidade de uma holding rural é mais nessa parte do bem, então da propriedade rural propriamente dita. Por quê? Essas propriedades, normalmente, elas têm valores declarados em imposto de renda baixos, porque normalmente uma fazenda ela vem se perpetuando, ela vem de geração em geração, infelizmente acaba tendo algumas perdas no meio do caminho, com inventários, com divórcios, são coisas que a gente tenta evitar na holding, né? E aí você faz uma análise do seu patrimônio. Então, essa área, ela tem um valor declarado X, só que o valor de mercado dela é bem maior. Normalmente, vamos falar 95% dos casos, e é isso que acontece. Então, a primeira análise que a gente faz para montar uma holding mais voltada aí na agricultura é qual o valor dessa terra. Então, qual o valor que você tem declarado no imposto de renda? Qual o valor de mercado dessa terra? Qual o valor que está no DIAT, que é no ITR? Então, você tem essa margem para ter valores reais mesmo do que você vai aplicar. E aplicando na holding, você consegue aplicar e fazer a integralização desse bem, né? Então, você tira da sua pessoa física e joga na pessoa jurídica, você joga sem a incidência de TBI, que isso já é uma grande vantagem tributária, e você passa esse valor pelo valor que está no imposto de renda. Então, você não tem ganho de capital nesse momento, você não tem nada disso. Então, você gera uma grande economia. E, além da economia propriamente dita, de TBI, que você só vai pagar o registro, na verdade, né, no fim das contas, você vai pedir uma imunidade tributária na prefeitura, você vai ter a concessão,
e você vai fazer esse registro. Então, essa propriedade passou para a pessoa jurídica. Ok, esse é o primeiro passo. E por que ele é o mais importante? Primeiro, porque quando você integraliza o bem, você passa pelo valor do imposto de renda. Quando você vai fazer a doação desse bem, você, em alguns estados, aqui em São Paulo é assim, você consegue fazer a doação pelo valor da cota e não pelo valor de mercado do imóvel. Então, aqui em São Paulo, é muito vantajoso, porque você, muitas vezes, eu vou dar um exemplo prático da semana passada, uma propriedade declarada no imposto de renda a R$200 mil, e o valor de mercado dela, 6 milhões. Então, a gente faz a integralização por 200 mil. Então, a gente tem essa facilidade de não ter o ganho de capital, porque a integralização ela é isenta de ganho de capital. Por outro lado, você transferiu o seu patrimônio em patrimônio milionário por um valor muito baixo. E se você se planeja, depende muito da sua vontade, se é transferir de uma vez, você pode fazer essa doação das cotas para os seus herdeiros, e aí você acaba afastando a necessidade de inventário, porque o patriarca aí, né, ele já não vai ter mais bens em nome dele. Então você afasta essa possibilidade de inventário, que é um grande gargalo aí para todas as famílias por causa dos valores, né? Se a gente pensar que em São Paulo, 4% de TCMD, você pensar em advogado, 6% pela tabela da OAB para mais, escritura, registro, e principalmente o ganho de capital, que isso muita gente acaba esquecendo de fazer essa conta e depois leva o susto, você vê que o planejamento sucessório ele é fundamental, tanto para imóveis urbanos, etc., mas muito mais para imóveis rurais, porque eles são valores muito elevados, né? Então, as discrepâncias são muito grandes com relação a isso, se você faz o planejamento ou se você não faz. Então, essa parte da sucessão, ela te traz tranquilidade, o patriarca, ele consegue fazer as definições que ele quer, as vontades dele, ele consegue colocar tudo isso num acordo de sócio, então as regras dessa sucessão já ficam definidas em vida, e isso, você tem essa possibilidade de gerir isso daí, mesmo depois do falecimento, é extremamente importante. Você afasta o inventário, então você afasta custo, você evita briga de família, porque isso é muito normal, áreas rurais muito grandes, às vezes uma pessoa quer um determinado destino para aquela área, outra não quer, um quer vender, o outro não. Então você consegue amarrar essa gestão dessa propriedade e vincular ela ao seu propósito, né? Então, assim, hoje em dia o propósito conta muito, né? Qual que é a essência dessa propriedade? É gerar emprego, é fazer renda, é movimentar. E hoje em dia as pessoas, né, os produtores rurais, eles vêm se profissionalizando, né? Então, não só com maquinário, com equipamentos, mas também na parte estrutural da empresa, né? Então, o planejamento sucessório dentro da propriedade rural, ele é fantástico. Sim, doutor. Na verdade, aí é a proteção patrimonial de verdade, né? Sim. Que se encontra aí. Né? A gente está falando aí realmente de proteção patrimonial de verdade quando se realiza aí a holding.